Pesquisador e historiador, Jair Elias dos Santos Júnior vem se destacando como escritor e contando as histórias dos nossos pioneiros e de muitas pessoas importantes que passaram por nossa cidade. Vamos conversar e conhecer um pouquinho da história desse jovem rapaz que hoje está sendo convidado também a ajudar a contar a história do nosso estado do Paraná. Jair Elias, eu gostaria de saber quando que você começou a perceber esse seu interesse por biografias e pela história de Campo Mourão. Eu comecei quando menino, despertou essa curiosidade de conhecer um pouco da história de Campo Mourão, dos seus pioneiros, das pessoas que ajudaram a construir a cidade. Então começou com 14 anos, eu reuni na época algumas peças, fotografias. Até essas peças e fotografias hoje compõem o acervo do Museu Municipal. Em 2004 lancei o primeiro livro, que foi a biografia do ex-prefeito Horácio Amaral, e desde então a gente vem aprofundando o nosso trabalho com a preservação da nossa história, da nossa memória, das tradições do nosso povo. Jair, o seu pai também foi um dos pioneiros de Campo Mourão, pai, avós? Meus avós foram uma das primeiras pessoas que chegaram aqui na década de 50. Minha avó era dona de casa, meu avô foi por um período da vida dele motorista de jipe, de táxi, né? Depois eles saíram da cidade, acabaram voltando, né? E foi através deles que eu descobri, né, esse gosto pela história. Foi ele que me comprou os primeiros livros de história do Brasil, e através da leitura que eu comecei a gostar. Ter esse encanto pela história. Jair, na verdade, então o seu avô era um contador de história, uma pessoa que tinha contato com muitas pessoas, até porque trabalhando, sendo, digamos, uma pessoa que transportava e levava, ele tinha tempo para saber. E isso te aguçou a escrever biografia em especial? Ele me contava muitas histórias, né? Ele foi muito ligado ao Dr. Milton Pereira, da campanha eleitoral, como que eram as corridas, quem que ele levava no carro, né, a vitória do Dr. Milton. Então tudo isso foi assim, pessoas importantes. Levou, né? Uma delas foi na campanha do Dr. Milton, até porque o Dr. Milton teve o apoio de todos os taxistas da cidade na época, né? Então isso foi assim motivando, né, a descobrir esses personagens, como que era a história. A cidade não tinha não tinha ruas pavimentadas como temos hoje, né? As estradas eram todas de terra, cheias de perigos, né? Dos dias chuvosos com a lama, dos dias de seca, de seca com a poeira vermelha, né? Então foi isso que me motivou, né, a se aprofundar, a gostar da história. Jair, quantos livros você já escreveu? Eu escrevi 10 livros, né? Biografias, histórias de Campo Mourão, assim, identidades, uma sobre o Palácio Iguaçu e pega um pouquinho sobre a vida do Bento Munhoz da Rocha Neto. Mas a maioria é sobre a história de Campo Mourão, a história da Câmara, da imigração japonesa, biografias de ex-prefeitos, né? Essas biografias, elas podem ser encomendadas? Podem, né? Elas podem ser encomendadas. Eu fiz a última mesmo, a do Roberto Brzezinski, foi uma encomenda que a família fez a mim, né? E eu, em 6 meses, fiz a biografia. Quais as pessoas de Campo Mourão que você mais gostaria de falar, ou qual foi o que mais te encantou? Olha, a pessoa que eu gostaria de falar é Milton Luiz Pereira, né? Pelo que ele representou para a história da cidade, né? E como símbolo de administrador público. E as biografias que me encantaram, acho, do Roberto Brzezinski, a do Horácio Amaral, a do Bento Munhoz da Rocha Neto, foram pessoas que no seu tempo deram uma grande contribuição para a sociedade. Quais são as suas fontes para você conseguir toda essa história relatada com verdade? Porque você tem que contar o fato como ele era. E as fotografias, as imagens? As fontes são variadas, né? Tem a fonte oral, que são as entrevistas, que entrevistam os pioneiros, as pessoas envolvidas com um determinado fato da história. Depois temos as fontes iconográficas, né, que são as fotografias,
que são um complemento, e também as imagens, as fontes documentais, que são as publicações da época, como revistas, jornais. Então tudo isso é feito uma espécie de um quebra-cabeça. Cada peça vai se encaixando, e se encaixando é que se forma a história. Você deve ter um grande acervo em sua casa. Você pretende um dia, de repente, passar isso para o município? Eu tenho um acervo até razoável, acho que de umas 4.000 fotografias, alguns recortes de jornal, documentos. Muitas vezes são pessoas da cidade que doam para você esse acervo. Eu penso que futuramente isso vai ser incorporado, sim, ao patrimônio público, né? É um futuro bem longo, né? Até porque, como historiador e pesquisador, eu preciso ter um acervo, né? Além desse acervo, eu tenho uma quantidade boa de livros que são a minha referência bibliográfica, né? Se eu quero citar algo da história do Paraná ou da história do Brasil, eu tenho que ter várias fontes para poder elucidar determinado fato. Jair, falando em acervo, muitas das histórias que você escreve, na verdade, esses personagens, eles em determinada altura da vida, eles cruzaram suas vidas. Então, quer dizer, muitas coisas eles viveram em comum, independente da época, algumas coisas cruzam. Então, você já tem isso daí, de uma certa forma, até preparada para ser usada. Como é que foi ser convidado para contar a história e ajudar a contar a história um pouquinho do Paraná? Olha, primeiro foi uma satisfação muito grande, né? E depois, um historiador daqui de Campo Mourão, indo a Curitiba, né, assim, pegar fotografias de familiares, de ex-governador, tudo teve o seu grau inicial de dificuldade. Mas depois as pessoas começaram a ver que o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho honesto, e todas as portas se abriram. Não só essas ligadas aos familiares de ex-governadores, aos grandes centros de pesquisa de Curitiba, um deles, o Museu da Imagem e do Som do Paraná, da qual eu tive assim, um grande acesso a todo o acervo, né? Aliás, eu conheço até melhor o acervo do Museu da Imagem e do Som do Paraná que os próprios estagiários, né? Então tudo isso ajudou muito, né? Filmes, documentos, foram uma série de pessoas na capital que ajudaram a criar esse livro do Palácio Iguaçu, que serviu como referência para as obras de reforma que aconteceu há 3 anos atrás. Você já foi convidado ou sondado para contar a história de alguém importante das cidades vizinhas de Campo Mourão? Já tive essa proposta de fazer uma biografia de uma grande personalidade empresarial daqui de Campo Mourão. E nós estamos estudando essa possibilidade, até pela carga da responsabilidade, né? Na sua opinião, qual é o valor maior e a emoção maior de escrever biografia? É retratar a história de uma pessoa, né? Moldar esse legado que a pessoa deixou para as futuras gerações. Mostrar que a pessoa ela teve uma participação efetiva na história da sua comunidade e ela deixou ensinamentos. Então, tudo isso eu acho que é uma somatória, né, de uma biografia, de um trabalho biográfico. E a biografia, ela faz parte da microhistória. E ela, também como ela é integrante da microhistória, ela é importante porque ela revela momentos da história em geral que são revelados através de uma biografia, de uma seleção de fatos de uma época e que reflete o que aquela pessoa, o que ela fez pela sociedade em determinada época, o que aquilo representou naquele momento. Jair, o que é preciso para ser um bom historiador? Seriedade, muita ética, discernimento, porque você não pode ter paixão nesse trabalho. O historiador ele não é juiz, ele simplesmente relata, né, os acontecimentos, os fatos que determinaram e construíram a história. Então, como ela ocorreu. Eu não posso, por exemplo, julgar acontecimentos da década de 50. Por mais que hoje, na sociedade que vivemos, seja algo assim fora do comum, eu não posso ter medida para julgar aquele determinado episódio da história. Então,
Então, o historiador não pode ser, em momento algum, ser juiz. Ele tem que ser imparcial em todas as suas análises historiográficas. Conversar com Jair foi isso, é saber um pouco da nossa história, um pouco dos nossos pioneiros e um pouco do nosso passado. Eu acho que é enriquecedor, é grandioso e valoroso o trabalho que esse jovem rapaz faz e presta à nossa cidade e ao Paraná.